Fala galera, beleza? Tudo bem? Estou de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à matéria de administração pública, legal? Então vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual será o tema da aula. Trataremos sobre qualidade na administração pública, mas focado em ferramenta de qualidade. Aliás, ferramentas, né? Aqui devia estar no plural, porque são várias ferramentas focadas na qualidade. Vamos ver? Bom, tá aqui a primeira já. Downsizing. Esse é um comentário aqui para vocês a respeito disso. O que é o downsizing? O conceito ele tem como norte o enxugamento. Significa a ideia de redução, mas reduzir para a melhoria da qualidade, não simplesmente reduzir para diminuir custos, tá? O que pode ser reduzido? Pessoal, pode ser reduzido os estoques, inclusive o pessoal, né, os colaboradores, o número de pessoas trabalhando, equipamentos, tamanho da organização. Ah, mas como assim isso acaba sendo positivo? Prof, vamos lá, gente. Nem sempre você ter muita gente trabalhando, significa dizer que você vai ter qualidade, tá? Até porque, imagina, as pessoas ficam meio desanimadas também se elas têm pouco trabalho. Eu sou assim, né? Talvez você que esteja me assistindo ache estranho, mas eu já trabalhei em administração pública, não vou citar aqui o nome, né? Mas num órgão público que estava super inchado, tinha mais gente do que trabalho, e consequentemente as pessoas trabalhavam com demora, morosidade. O dia não passava, não rendia. Nossa, aquilo deixava louco. Tanto é que eu acabei pedindo exoneração do cargo. Estava aguentando mais trabalhar dessa forma, dessa maneira, né? Então é ruim. Isso atrapalha muitas vezes as ideias, né? As pessoas precisam ter. Então, às vezes, por exemplo, um lugar que tem 10 pessoas trabalhando, dava para 5 resolve, entendeu? Então, downsizing, que é a redução, o enxugamento, ela tem que ser focado na melhoria da qualidade, não só, vamos diminuir os custos. Aí não. Até existe uma linha tênue, inclusive, para essa situação. E você vai diminuindo, reduzindo, você pode até perder a qualidade. Então, tem que ser algo equilibrado, certo? Mas é um termo que pode cair na nossa prova. Outro termo que pode cair na nossa prova é o outsourcing. Outsourcing significa terceirização. Repassar atividades meio para focar na atividade específica. Exemplos: limpeza, segurança e outros. Tecnologia, por exemplo. A iniciativa privada ela é campeã nisso aqui, fez muito isso na década de 90, anos 2000, e a administração pública começou a copiar essa ideia da terceirização, né? Repassar atividade e-mail, por quê? Para aquela empresa que vai fazer uma atividade e-mail, para ela, aquela atividade e-mail é prioridade para ela, porque é o que ela sabe fazer, entendeu? E isso vai tirar um peso muito grande da organização e ela vai conseguir focar melhor na atividade fim. Então, o outsourcing, ou terceirização, vai melhorar a qualidade nesse sentido. Bom, então já temos aqui duas ferramentas, vamos para a próxima. A próxima ferramenta chama-se reengenharia. O conceito de reengenharia tem como foco uma mudança drástica, radical, no intuito de começar do zero, conhecido também como princípio da folha em branco. Podem mudar os departamentos, estruturas, processos e até mesmo toda a organização. Então chamaremos isso de reengenharia. Princípio da folha em branco, guarda esse nome, tá? Começar do zero. Então são palavras-chave que você precisa guardar. Começar do zero, mudança drástica, folha em branco, beleza? Normalmente isso ocorre por quê? Porque as coisas não estão funcionando mais, não tem mais como. Então, a organização precisa começar a ter uma mudança drástica. Pode ser um setor, um departamento, um produto, ou a própria organização como um todo. Né? Significa dizer que tem que mandar as pessoas embora, tem que mudar os processos, maneiras de trabalhar, atividades e assim por diante. Fechou? Deu para entender? Então, termo chamado reengenharia. Beleza, caminhando. O que mais nós vamos ter aqui?
Benchmarking, olha só que interessante esse conceito, tá? É a apropriação das melhores práticas, ou seja, imitar quem é o melhor. É ter um ponto referencial, um ponto de referência. O benchmarking, pessoal, é a organização fazer uma comparação de resultados e aí ela descobre que o resultado do outro é melhor do que o seu. Então ela imita, ela copia, ela vai utilizar das mesmas estratégias. Esse benchmarking ele pode ser um benchmarking competitivo, quando a referência passa a ser um concorrente. A organização pode e deve aprender muito com seus próprios concorrentes. Pode ser um benchmarking genérico, é a imitação de organizações de ramos diferentes. E um benchmark interno, que é a apropriação dentro da própria organização, um departamento imitar o outro. Tá certo? Beleza? Então, a gente utiliza aí esse termo chamado benchmarking. Esse termo aqui de comparação, né, de resultados é muito utilizado pelas empresas. Você tem um ponto de referência. E vale lembrar que é barato, é custo que vai ser, na verdade, a observação que a organização vai ter perante os outros que estão ao seu redor. Tá certo? Exemplo, fica mais claro para você. Imagina, tá dando super certo a gestão da Petrobras. Aí a Caixa Econômica Federal decide, opa, peraí, deixa eu ver o que a Petrobras está fazendo, que está dando certo lá, eu vou fazer o mesmo, vou imitar, eu vou utilizar as mesmas estratégias, eu vou aprender com aquela organização. Olha que maravilha, hein? Beleza, vamos lá. Caminhando. Uma questãozinha aqui para você observar comigo, como que isso pode cair na nossa prova, né? A aplicação da técnica de engenharia à gestão pública visa, alternativa A, mudanças estruturais e comportamentais radicais na cultura das organizações. B, introdução contínua de mudanças organizacionais visando a redução de custos. C, extinção da estrutura departamental das organizações. C, descentralização da gestão do conhecimento estratégico das organizações. E E, racionalização e centralização dos processos organizacionais. Bom, se você prestou atenção no que eu comentei durante as aulas, você vai marcar a alternativa A, né? Mudanças estruturais e comportamentais radicais na cultura das organizações. Próxima. O benchmarking. A. Possibilita agrupar causas por categorias e semelhanças previamente estabelecidas ou percebidas durante o processo de classificação. B. É uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a determinado efeito. C. Tem como objetivos garantir a qualidade e aumentar a produtividade. D. É uma das formas mais rápidas, baratas e úteis de se obter inspiração para melhorar a qualidade em serviços. E. É, em geral, utilizado na priorização de problemas e análise de riscos. Bom, benchmark, se você prestou bastante atenção, você vai marcar a alternativa D. Uma ferramenta rápida, barata e útil para se obter inspiração. Por que obter inspiração, gente? Você não está comparando resultados de uma organização para outra. Então ali você está obtendo inspiração. Ou seja, tem um ponto referencial. Beleza? Continuando. Outra ferramenta de gestão. Gráfico de Ishikawa. Também conhecido como espinho de peixe ou relação causa e efeito. O intuito é descobrir qual é o real problema. Ó, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinho de peixe, pessoal, é a relação causa e efeito. Então, o intuito, na verdade, é descobrir o real problema. Porque quando você combate o real problema, você resolve o real problema, você está resolvendo todos os outros, todos os demais, tá? Conceito aí de gráfico de Ishikawa. Ishikawa é o nome do autor, né, no caso. Ó, o nome diagrama Ishikawa vem do seu inventor Kaoru Ishikawa, que foi professor da Universidade de Tóquio
Ishikawa foi idealizador dos círculos de controle de qualidade e seu feito mais conhecido foi o desenvolvimento do diagrama de causa e efeito. Então pode cair assim na nossa prova também, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Beleza? Popularmente chamado de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Ishikawa se preocupava, em primeiro lugar, com a qualidade e depois sim com o lucro. O diagrama de causa e efeito visa identificar, explorar e ressaltar possíveis causas de um problema, certo? E comumente pode ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de qualidade, como brainstorming. Brainstorming significa tempestade de ideias. É uma ferramenta que antecede o plano de ação. Quando bem estruturado, é fundamental para um plano de ação eficaz. A intenção do diagrama é chegar na causa raiz do problema, ou seja, o que originou o efeito e possui vantagens que o tornaram, uma das ferramentas mais utilizadas. A utilização é essencial para verificar as causas e efeitos de métodos, máquinas, mãos de obra, meio ambiente, materiais e medidas. Aqui até o desenho do diagrama de Ishikawa, ok? Como que isso já caiu em prova? Tem aqui uma questãozinha. Ó, um gerente de projetos está elaborando métodos para gerenciamento da qualidade, procurando um método que possa demonstrar o relacionamento entre eventos e seus efeitos resultantes. Ele quer usar um método para representar os eventos que causam efeitos negativos na qualidade. Considerando essa situação hipotética, a cenário alternativa que apresenta a melhor ferramenta a ser utilizada por ele para a realização do seu objetivo. A gente vai histograma, B, diagrama de Pareto, C, diagrama de Ishikawa, gráfico de controle ou gráfico de barras. Ó, veja que ele fala aqui de causam efeitos negativos, né? Então ele está tratando do quê? Está tratando justamente dessa ferramenta chamada diagrama de Ishikawa que eu acabei de passar para vocês aqui os conceitos, tá? Ó, mais uma. Indique a opção que corresponde corretamente à frase a seguir. É o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho. Trata-se de definição de processo de qualidade? B. Trata-se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia? C. Trata-se da definição de reengenharia? Trata-se de características de um processo de responsabilidade social? Ou E. Trata-se da definição da produtividade? Gabarito é a alternativa C. Trata-se da definição de engenharia. Beleza? Maravilha. Próxima. Brainstorming. Brainstorming, pessoal, significa a ideia de conceito de tempestade de ideias, certo? Ou seja, a organização ela faz uma reunião, chama todos os membros ali para participarem e cada um vai dando o seu pitaco, vai informando o que é possível, o que é melhor. E isso vai contribuir para que a organização, ela vai anotar ali, o gestor vai anotar ali todas as ideias, não vai descartar nenhuma, todas serão bem-vindas. Claro que isso não significa dizer que todas serão utilizadas, né? Mas são todas bem-vindas. Certo? Então, brainstorm é isso, tempestade de ideias. Certo? Olha só. A lógica é ter uma gestão participativa, ouvir as pessoas e, através das ideias, ter uma alternativa de soluções. Próxima, matriz Gucci. Gucci significa gravidade, urgência e tendência. Ferramenta utilizada no intuito de priorizar problemas para tratá-los. A técnica foi desenvolvida por Kepler e Tregoi, tá? Para eles, decisões que envolvem questões muito complexas pode gerar confusão, dificultando o administrador para a realização, né, para a resolução. E aí entra a matriz Gucci, pois identifica, problemas prioritários, escalonando e selecionando os problemas. É dada uma nota de 1 a 5 para a gravidade, urgência e tendência dos problemas, multiplica-se o coeficiente, o que obtiver maior resultado será a prioridade. Então vamos lá, eu tenho aqui gravidade, urgência e tendência.
tá? Aí eu tenho um problema 1, problema 2 e 3. Qual a gravidade do problema 1? 4. Do 2 é 3 e do 3 é 3. Qual é a urgência de resolver o problema 1? 2. Problema 2 é 2 e problema 3 é 2. Qual a tendência? A tendência de piorar, né? 2, 3 e 2. Aí você vai fazer o quê? Vai multiplicar esses números, certo? Então, no caso do problema 1, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. O problema 2 vai dar aqui 27 e o problema 3 vai dar 12. Então, nossa prioridade é resolver o problema 2. Beleza? Para isso serve matriz Guth. Próxima, princípio de Pareto, também conhecida como teoria 80-20. O que é essa teoria, gente? Um teórico aí, né, italiano, Vilfredo Pareto, ele fez um estudo na Itália e descobriu que 80% da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. Aí alguns conceitos relacionados a isso chamaram depois de teoria 80-20 ou teoria classificação ABC, em que você classifica itens de uma organização, itens classe A, B e C. Os itens da classe A são os mais importantes, e os itens da classe B são intermediários, e os itens da classe C são menos importantes. Isso vai dependendo do percentual que cada um deles tem a nível de valor de demanda, ok? Teoria 80-20. Ó, eu coloquei para vocês. Ó, classe A, itens de maior valor, menor quantidade e mais importantes. B, intermediários. C, itens de menor valor, maior quantidade e menos importantes. Podemos trabalhar com um percentual para cada um deles. Ó, classe A, 80% do valor da demanda, quantidade de itens 20%. Classe B, 15% do valor da demanda, quantidade de itens 30%. Classe C, 5% do valor da demanda, quantidade de itens 50%. Óbvio que aquilo que for classe A será a nossa prioridade, certo? Uma questão para a gente observar mais essas ferramentas. A matriz Guth é uma ferramenta utilizada para, alternativa A, verificar o treinamento e conhecimento do pessoal. B, analisar o grau técnico e único de pessoal. C, análise das priorizações na empresa. D, comparar e garantir agilidade nos trâmites processuais e administrativos. E, analisar os resultados projetados com os resultados obtidos. Gabarito da nossa questão é alternativa C, análise das priorizações na empresa. Beleza? Show de bola, né? Outra ferramenta e uma das mais conhecidas e utilizadas é o ciclo PDCA. O que significa? P aqui de plan, do, check e act. Plan, planejar. Então, organização. O primeiro passo é planejar. Planejar ações, objetivos, metas. Depois você vai colocar isso aqui no quê? Em execução, prática. Executar. O próximo passo é checar, avaliar. Eu preciso avaliar resultados. E depois, se você avaliou e percebeu que existem problemas que precisam ser resolvidos, então você vai ter uma ação corretiva. E aí volta para o planejamento novamente, é um ciclo. O ciclo PDCA também é conhecido como ciclo da melhoria contínua. E aí, cuidado para não confundir ciclo PDCA da melhoria contínua com filosofia Kaizen. O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão. Só que existe uma palavrinha que pode cair na nossa prova chamada Kaizen, que é uma filosofia japonesa, que também significa melhoria contínua. Tá certo? Mas cuidado, Kaizen é uma filosofia. Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão. Ó, PDCA é chamado de ciclo, pois não deve nunca terminar, sendo seu processo sempre reiniciado. Aí tem um autor aqui, ó, Walter Schwartz, foi o criador da metodologia, pai do controle estatístico, trabalhou na Bell, criou o PDCA e o gráfico de controle. Porém, quem passou a utilizar a ferramenta foi o Deming, o William Edwards Deming. Nasceu no dia 14 de outubro de 1900, faleceu no dia
20 de dezembro de 1993. Foi um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor. Conheceu Walter quando trabalhava no Departamento de Agricultura, se inspirou muito no trabalho dele, considerado pai do controle estatístico do processo. As ideias dele tiveram grande influência na teoria da administração de Deming. O PDCA tornou-se popular pelo Deming, não pelo seu autor em si. Interessante, né? Então, sigla PDCA, ó, pra gente ter uma noção aqui de novo. Plan. Você vai fazer o que, na verdade, né? Vai identificar o problema, descobrir o porquê ele começa, planeje melhorias e crie um plano de ação. Depois, envolva as pessoas e execute o plano. Cheque, analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente aconteceu. Se deu certo, compartilhe o aprendizado, padronize o processo. Se deu errado, reflita o que pode ser mudado e gire o PDCA. Ok? Legal, né, gente? Aí nós temos aqui uma questãozinha, vamos ver. O ciclo PDCA tem como objetivo a melhoria contínua de processos de gestão, B, a definição dos objetivos estratégicos da organização, C, o aceleramento da qualificação do quadro funcional, D, o aperfeiçoamento do benchmarking da organização, ou E, a melhoria do ambiente concorrencial da organização. O gabarito é a alternativa A, né, pessoal? Melhoria contínua de processos de gestão. Show de bola. Mas não acabou ainda não, ainda tem mais ferramenta para a gente observar. Inclusive uma muito importante que é a chamada de BSC. Venha comigo, bora lá. Vamos trabalhar essa outra ferramenta de gestão, BSC. BSC, ou Balance Scorecard, significa uma medição equilibrada por meio de indicadores de desempenho financeiros e não financeiros. Interessante isso, tá? Por quê? Porque basicamente as organizações antigamente elas mediam só a parte financeira. Se a parte financeira estivesse ok, beleza. Mas aí as organizações perceberam que não podia somente ficar avaliando a parte financeira da organização, era preciso também avaliar o que não era financeiro e se estava tudo de acordo. Por isso, BSC, medição equilibrada. É uma metodologia de medição e gestão do desempenho desenvolvida por professores de Harvard, o Robert Kaplan e o David Norton, 1992, tá? Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços, da infraestrutura baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a tecnologia da informação e também softwares de ERP, Enterprise Resource Planning, como soluções de apoio relacionando a gerência de serviços, garantia de resultados do negócio. Os passos dessas metodologias incluem definição da estratégia empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços, gestão da qualidade, passos estes implementados através de indicadores de desempenho. E aí nós teremos os componentes do BSC, o que faz parte aí do BSC. Primeiro, o mapa estratégico. E basicamente, o mapa estratégico é o planejamento, né, estratégico da organização, em que a organização define missão, visão e valores. Aí teremos também os objetivos e metas. Aí pensando no BSC mais a longo prazo, tá? Planos de ação, ou seja, a ideia, né, planos de ação e como organizar tudo isso, os planos propriamente dito, as estratégias que a organização vai utilizar, e os indicadores, ou seja, medição, como medir, né? Avaliar. Esses são os componentes do BSC. Além dos componentes, nós teremos as perspectivas de análise do BSC. Olha só, o BSC procura medir o desempenho financeiro e não financeiro por meio de perspectivas de análises. Podem ser chamadas também de dimensões estratégicas. São elas: finanças,
processos internos, crescimento, desenvolvimento e clientes, dentro da visão e estratégia organizacional. A organização não vai ter ali a sua visão, sua estratégia, né? E ela vai ter perspectivas de análises ou dimensões estratégicas. Finanças, então aqui ela está preocupada com o quê? Com os recursos. Processos, está preocupada e com as ações, com as atividades, ok? Aprendizado, ou seja, quanto que ela está aprendendo no mercado, crescendo, né? Crescimento. E clientes, ou seja, ela pode observar o nível de satisfação dos clientes, certo? Então, perspectiva do BSC, financeiro, processos, aprendizado e cliente. Eu peguei aqui como exemplo o mapa estratégico do CNJ, tá? Do Poder Judiciário, 2021-2026. Porque quando a gente fala de mapa estratégico, vai ter um período para isso, né? Então, aqui ele trata da missão da instituição, da organização, a sua visão, os seus macro desafios. O que são macro desafios? Objetivos estratégicos. Ok? E as perspectivas de análise, ó. Quais são as perspectivas de análise aqui, ó? Sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento. E dentro de cada perspectiva de análise, nós vamos ter o quê? Os macro desafios, os objetivos estratégicos, ok? Beleza. Continuando, uma questãozinha relacionada ao tema para você observar comigo como que isso pode cair na prova. As perspectivas habitualmente adotadas pelo BSC são: A. Econômica, pessoas, processos internos, satisfação do cliente. B. Financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. C. Financeira, pessoas, planejamento estratégico e desenvolvimento. D. Econômica, pessoas, planejamento estratégico, satisfação do cliente. E. Econômica, processos internos, planejamento estratégico e crescimento. Cuidado, hein, gente, para não confundir perspectivas de análise com fugiu aqui da mente, peraí. Componentes. Cuidado, para não confundir, tá? Como aqui a questão está pedindo para você marcar perspectivas habitualmente adotadas pelo BSC, a gente vai marcar a alternativa B. Ah, mas necessariamente tem que ser assim? Não. Ó, o CNJ tem perspectivas de análise. Veja que é um pouquinho diferente do que o BSC habitualmente utiliza, né? É uma adaptação da administração pública, obviamente. Então, ficamos com a alternativa B nessa questão. Poxa vida, aqui parece que eu repeti a questão, né? Questão repetida, poxa. Bom, então é isso. Bom, assim eu finalizo essa aula sobre ferramentas de gestão. Espero ter ajudado, contribuído mais uma vez. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!